Nesse vídeo, nós iremos abordar o pé chato ou pé plano infantil, o pé plano que surge na criança. É muito comum no consultório virem pais, avós, tios trazendo crianças com queixas de anormalidade da marcha. Mas o mais interessante disso tudo é que na grande maioria das vezes a queixa ela está na cabeça ou em uma percepção dos pais e a criança quase nunca se queixa disso. E por que isso acontece? O pé chato, que também é chamado de pé plano ou pé plano valgo, é uma condição ortopédica extremamente comum em crianças. E ela é caracterizada pela perda do arquinho medial do pé, o arco que fica na parte de dentro, a covinha do pé. E, além disso, o calcanhar da criança pode estar para fora, assim como o pé, parte da frente do pé, também em um momento que a gente chama de abdução, que é o pezinho apontado para fora. Isso pode mudar um pouco a característica da marcha dessa criança. O pé plano, normalmente, ele se desenvolve durante a primeira década da vida da criança, sendo uma condição assintomática. E aqui é o mais importante. A maioria das vezes, estas crianças não sentem absolutamente nada e não vão precisar de nenhum tipo de tratamento, como a gente vai ver mais para frente. Principalmente quando esses pezinhos são flexíveis, ou seja, são pés extremamente móveis e indolores. Ele se torna mais perceptível em torno dos 2 aos 4, 5 anos, porque nessa fase as crianças começam a aumentar um pouquinho o seu peso e começam a andar mais. Mas mesmo sendo uma condição assintomática, alguns pacientes podem se queixar. E eles se queixam quando essa deformidade, principalmente, ela é muito grave, muito intensa, por uma dificuldade em usar calçados ou por algumas dores que podem acontecer pela força que os músculos que estão nesse pé tentam fazer para que esse pé tenha uma marcha mais adequada. Existe um gráfico extremamente conhecido entre os médicos, que data da década de 50, mostrando o desenvolvimento do pezinho da criança, em que até ali os 2 anos, 3 anos, mais de 80% das crianças têm um pezinho chato e esse pé vai acomodando, vai criando o seu desenvolvimento ao longo dos anos. E até que algumas crianças permanecem com o pé chato, sendo essa considerada apenas uma característica daquele pé. Eu brinco no consultório com os pacientes que o pé plano ele é como se fosse um olho verde, um olho azul. A maioria das pessoas não tem, mas quem tem não tem nenhum problema por apresentar, exceto em algumas ocasiões específicas. Quando a criança apresenta sintoma, em geral, os sintomas são esses que a gente falou: ou dor, ou fadiga, cansaço para fazer atividades esportivas, ou uma limitação para o uso de calçados. E todos esses sintomas podem ser em maior ou menor escala. Eu vou mostrar algumas imagens aqui de alguns pacientes com pé plano para a gente conseguir entender a diferença de gravidade desse pé plano e você entendendo que os sintomas podem ser diferentes a depender da intensidade dessa deformidade. Mas quando é que a criança deve procurar um ortopedista, um especialista em pé, para poder entender o que está acontecendo com esse pezinho? Na grande maioria das vezes, uma avaliação inicial ela é importante até mesmo para tranquilizar os pais em relação à benignidade do caso, ou seja, que aquilo ali é um pé plano infantil, que ele vai se desenvolver ou que ele mesmo que ele se mantenha, ele não vai causar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto na criança. Portanto, procurar uma ajuda, procurar um diagnóstico é super importante. E em alguns desses pacientes, nós vamos encontrar umas deformidades mais intensas ou sintomáticas, e aí sim poderemos pensar em alguma coisa em relação a tratamento. O tratamento ele passa inicialmente, como na maioria dos tratamentos ortopédicos, por um tratamento conservador. É um ajuste de calçado, algumas palmilhas nos pés flexíveis infantis podem ajudar sim a acomodar melhor esse pé. Algumas sessões de fisioterapia para tentar fazer um reequilíbrio muscular e boa parte dos pacientes ficam extremamente satisfeitos com esse tipo de tratamento. No entanto, em pacientes que a deformidade é muito intensa, em pacientes que sentem muita dificuldade para fazer atividade, o tratamento cirúrgico pode ser sim uma opção. E atualmente nós temos algumas opções diferentes de tratamento cirúrgico, que vão desde as opções minimamente invasivas até opções cirúrgicas mais amplas para corrigir deformidades extremamente graves. É muito importante entender que não existe uma receita de bolo para todas as crianças, não existe uma forma de tratamento que se aplique a todas elas iguais. A avaliação individual
entender a característica de cada uma das crianças, entender o comportamento dela, o seu desenvolvimento neuropsicomotor, é super importante para que a gente selecione a forma de tratamento adequada para ela e que ela tenha o melhor desfecho possível. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre esses diferentes tratamentos cirúrgicos para o tratamento do pé chato da criança.